Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Bruno Creado. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e estou aqui para darmos continuidade aos comentários dos dispositivos da CLT. Bom, no nosso encontro de hoje, nós iremos estudar o artigo 58A, caput, parágrafo 1º e 2º da CLT, que foi um dispositivo também impactado pela reforma trabalhista. Nós podemos dizer que o legislador reformista também avançou sobre o tema do contrato de trabalho em regime de tempo parcial, ou seja, a prestação de serviço em regime de tempo parcial, que é um instituto legal previsto lá no artigo que nós vamos estudar hoje. Bom, vamos partir para a leitura do nosso dispositivo, que diz o seguinte: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Bom, esse dispositivo, ele traz para nós, voltando aqui para o dispositivo, ele traz para nós a regulamentação do trabalho em regime de tempo parcial. Nós sabemos que a duração do trabalho, a jornada de trabalho, compreende aquele período do início até o fim da atividade laborativa daquele trabalhador. Ou seja, compreende o tempo em que o empregado está à disposição do empregador, seja exercendo de fato as suas atividades laborativas ou aguardando para receber ordens de serviço. Então, essa é a nossa jornada de trabalho. E aí nós temos a jornada constitucional também prevista lá no artigo 58 da CLT e no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que é a jornada que nós já estamos aí, que é a mais adotada, que já estamos acostumados, que é a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No entanto, o artigo 58A da CLT regulamenta para nós um novo regime de trabalho, aquele regime que não é mais integral, mas sim reduzido. É a jornada de trabalho que vai ser desempenhada pelo trabalhador em tempo parcial, em um tempo limitado. E aí esse dispositivo diz para nós o seguinte, que essa jornada reduzida, essa jornada em regime de tempo parcial, poderá ser de 30 horas semanais, sem a possibilidade daquele trabalhador realizar horas suplementares, ou ainda ela pode ser de 26 horas semanais, com a possibilidade daquele empregado realizar até 6 horas extraordinárias. Então, é um dispositivo que vai regulamentar para nós a duração do regime de tempo parcial, estabelecendo aí os limites de jornada semanal para aquele trabalhador que trabalha nessa modalidade de prestação de serviços. E ainda, se questiona se há possibilidade de horas extraordinárias no trabalho em regime de tempo parcial. E aí precisamos verificar a duração daquela jornada de trabalho. Se aquele trabalhador desempenhar uma atividade de até 30 horas semanais, ele não vai poder realizar as horas suplementares. Agora, se aquela jornada não ultrapassa 26 horas semanais, aí há a possibilidade dele realizar horas suplementares, horas extraordinárias, desde que não ultrapasse as 6 horas semanais. E aí, avançando aí para o nosso parágrafo 1º do dispositivo legal, ele diz o seguinte: o salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Esse dispositivo, ele diz para a gente o seguinte: como o tempo de trabalho será reduzido, o salário vai ser proporcional a essa redução. Então, nós vamos ter em comparação um empregado que realiza uma jornada de tempo integral. Então, vamos pensar aqui no empregado que exerce as suas atividades laborativas em 8 horas diárias. A gente vai pegar esse salário como base e a fixação do salário daquele empregado em regime de tempo parcial vai ser proporcional a essa jornada, a esse salário do trabalhador em regime de tempo integral. E claro, nós não poderíamos aqui regulamentar, e o legislador teve esse cuidado de regulamentar um trabalho que, mesmo sendo reduzido, vai ter uma proporcionalidade em relação ao salário. Então, ele vai ter como base aquele empregado que trabalha em regime de tempo integral, só que vai ser uma proporção estabelecida de acordo com a jornada de trabalho, com a redução daquela jornada de trabalho. E aí, para a gente complementar o nosso estudo, eu trouxe um posicionamento doutrinário em relação ao tema, que reforça para nós o seguinte: o salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial poderá ser proporcional à duração reduzida da jornada, observados os quantitativos pagos para aqueles que cumprem nas mesmas funções tempo integral.
a gente vê que um dispositivo, ele teve o cuidado de regulamentar que nós temos regulamentado o salário para a função. Então, aquele empregado que desempenha a mesma função e em regime de tempo parcial vai ter uma remuneração proporcional àquele outro trabalhador. E aí, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, vamos para o parágrafo 2º, que diz o seguinte: para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. O que é isso? Aqueles empregados que já exercem as suas atividades laborativas em tempo integral, que quiserem uma redução da jornada, ou seja, que quiserem trabalhar em regime de tempo parcial, terão que manifestar essa vontade de forma expressa para o empregador. Da mesma forma que essa negociação, ela deve estar prevista, essa transação em relação à redução da jornada, ela deve estar prevista em instrumento de negociação coletiva. Isso tem uma consequência legal e uma previsão justamente para que aquele trabalhador ele não tenha uma redução em seu salário e redução na jornada sem o seu consentimento. Então, para que ele receba um salário inferior e, consequentemente, trabalhe um tempo reduzido, ele precisa manifestar essa vontade de forma expressa para o empregador. E aí, para a gente complementar esse estudo, mais um posicionamento doutrinário em relação ao tema, que diz para nós o seguinte: o novo diploma legal permite a conversão do tempo integral em parcial. Trata-se de flexibilização da jornada de trabalho mediante tutela sindical. Vale dizer, para os empregados contratados sob regime de jornada integral, a alteração do pactuado deverá atender a 2 requisitos cumulativos. Primeiro, previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho da redução de jornada de tempo integral para o tempo parcial, nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Constituição, e opção formal manifestada pelo empregado perante o empregador, na forma prevista nos citados instrumentos decorrentes de negociação coletiva. Ou seja, eu tenho um trabalhador em regime de tempo integral. Será que ele pode reduzir o seu trabalho para regime de tempo parcial? Sim, há essa possibilidade, desde que sejam atendidos esses 2 requisitos. Primeiro, eu preciso que isso esteja previsto e esteja autorizado por meio de um instrumento de negociação coletiva, seja um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. E ainda, eu preciso da manifesta intenção do empregado em ter essa redução de jornada de trabalho. Esses 2 requisitos são necessários para que a gente tenha aí a redução e a flexibilização daquela jornada de trabalho, que passará a ser em regime de tempo parcial. Por isso aqui, frisa-se, é importante que aquele empregado que manifestar essa intenção formule um contrato escrito versando essa flexibilização que foi adotada. Isso para que futuramente não venha trazer qualquer nulidade para essa modificação no contrato de trabalho. E aí, pessoal, esses foram os comentários acerca do artigo 58A, caput, parágrafo 1º e 2º da CLT. Reitero aqui as minhas redes sociais e me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos institutos que nós conversamos hoje. E não deixem de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Até mais!